dia de enaltecer esse Palmeiras. E eu perguntei para todos eles, né, que passaram ali, para o Murilo, para o Piquerez, para o Veiga, para o próprio Abel, Endrick, o Everton, todos eles. Não, o Abel diz que não. O Abel destaca o jogo contra o Fortaleza como marco, mas todos os outros falam do confronto direto contra o Botafogo como a virada, como o ponto. Aí eu perguntei, e o vestiário? Como é que foi no intervalo? Quem pegou a palavra? E assim, Zinho, quer adivinhar quem pegou a palavra? No vestiário do Palmeiras? No intervalo do jogo contra o Botafogo? Perdendo o jogo? No intervalo? Será que foi o Endrick? Não, né? Foi nada, ficou todo mundo quietinho e foi só o Abel que falou. E assim, mostra o tanto que ele participa dessa construção, né, de acreditar. Diga. Será que ele falou que eles tinham possibilidade de virar o jogo? Aí eu já não sei, mas que ele falou alguma coisa que mexeu com esses caras, falou. Não 3-0, vamos virar o jogo que dá? Será que ele falou isso? Que o Botafogo nesse jogo estava amassando. Além de estar ganhando 3-0, estava amassando. Então, assim, se ele falou realmente isso, você tem que tirar o chapéu, porque é muita confiança mesmo na sua equipe. Porque o jogo não era para ele estar confiante e acreditar nessa virada, não. Eu falo de verdade. 3-0 é difícil. Não acreditava nessa virada, não. Mas, eu acho que é isso, né? É quem não perdeu o foco ainda quando parecia muito distante, assim. Se não foi a temporada mais brilhante do Palmeiras, o prêmio desse time tá na crença de que poderia achar uma brecha. Eu acho que é naquilo de acreditar até o final. Ele diz que quando sai, né? Principalmente quando sai da Libertadores, juntou o grupo e falou, vamos jogo a jogo. Do lado de fora ele não falou, né? Ele jogou a responsabilidade para o Botafogo. Normal fazer isso. Difícil, o Botafogo está muito na frente, praticamente é o campeão, praticamente. Ele falava em várias entrevistas, mas lá dentro, no grupo, ele falou, gente, não acreditava, vamos ganhando. Se a coisa for acontecendo, não desiste. É a força do nosso grupo. Então, muita gente diz assim, foi um título que caiu no colo do Palmeiras. Eu não vou muito por aí, não. Se o Palmeiras não tivesse acreditado, não seria campeão. Se o Palmeiras não tivesse dado uma arrancada, foram 9 vitórias, se não me engano. O Mauro Naves é muito bom disso, Vou olhar aqui para você. Nessa arrancada 9, aqui. 11. Começa lá do Curitiba, né? Eu lembro que ele sai da Libertadores, perde para o Santos, perde para o Atlético Mineiro, aí ganha do Curitiba, vem, aí perde para o Flamengo. Então, assim, essa arrancada, se não me engano, aí de 9 vitórias, um empate e uma derrota, é muito mérito desse Palmeiras, é muito mérito desse Abel, é muito mérito desse elenco que eu tenho falado aqui, cara, pode não ser o melhor da história do Palmeiras, mas se transformou no maior. Os caras ganharam tudo e mais de uma vez. Os caras são bicampeões da Libertadores, bicampeões brasileiros, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Paulista, tudo. É um grupo vitorioso, é uma base, né? A maioria está nessas conquistas todas, essa espinha dorsal, essa base, e comandado por esse cara. Não é fácil em 3 anos você manter o mesmo nível, né? Você sempre está vencendo, sempre está conquistando. É um título no ano, mas daqui a pouco são 3. Esse ano, ontem a gente estava falando 2, agora pode falar, são 3. São 3 títulos no ano. Então é um Palmeiras muito forte. É isso mesmo, né? Os últimos 11 jogos, considerando que ele já estava campeão, nos últimos 11, são 8 vitórias, 2 empates e só a derrota para o Flamengo. Agora, mesmo assim, como o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo e do Palmeiras, se ele não tem outros vacilos com times menores, seria o Atlético campeão. Aqui foi só uma derrota. Porque o Atlético conseguiu fazer o mais difícil, que era ganhar dos maiores concorrentes dele. Fora, né? E fora de casa, na reta final do Palmeiras, aí foi para dentro de casa, perdeu para o Curitiba, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o América. Então todo mundo teria um porém. Tomou de 4 do Bahia. Tomou de 4 agora, no último. Então, mas aí estaria numa outra situação, né? Talvez já tivesse campeão. Se ele não perde aqueles outros, chegaria na frente. Aí, seria outra história. Agora ele já não era mais campeão, já era o Palmeiras. Essa história dele falar no vestiário,
Depois que ganha também, o Djalma jogou, o Zinho jogou. Mas, Dani, aos 37 minutos, eu não sei o que ele falou no vestiário. Vamos lá pra cima, vão perder de pouco, né? Porque ele não falou vão virar o jogo. Se falou, não deu certo. Porque aos 37 minutos estava 3-1 e teve um pênalti pro Tiquinho que ia ser 4-1. E o que ele falou lá que deu certo? Que o natural é que o Tiquinho fizesse um pênalti. Sim. Então, se vira, Everton, pega. Pois é, aos 40 minutos era para estar 4-1 pro Botafogo. E isso é o que mais tem sido falado pelo lado do Botafogo. Perdeu a partida ali, porque não foi só o resultado, não foi só 1-0, foi uma virada lá, que aí desencadeou um monte de coisa, parará. Você quer que ele perde lá, empata 3-3, até 4-3, sei lá. Ou não tivesse feito o Botafogo, como diz o Pascoal, nosso querido e saudoso Pascoal. Volta, Pascoal. 10 anos de férias, não, né? Pô, tá demais, tá longe? Não, o melhor... Que é isso? Foi o melhor primeiro Só tempo. por Deus. Pascoal, já tá demais isso aí. Volta aí, Pascoal. Chega de vir na Itália. Foi o melhor primeiro tempo, e é difícil você ver outro mesmo, de todos os jogos no campeonato. Aquele avassalador de o Botafogo. Então, o que o Abel falou, eu não sei. Só que até aos 37 não tinha mudado nada. Tinha saído um gol. Mas teve um pênalti ainda pro Botafogo. Então, assim, aí deu certo, o jogo virou. Aí tudo também vira um pouco de história. Ele é maravilhoso, ótimo técnico e tal, mas não tinha varinha mágica ali para falar, vou fazer não. Porque, por outro lado, na cabeça do Tiquinho, ele deve sonhar todo dia com esse pênalti. Como é que é a frase do presidente da resenha aqui? A história, como é que é? Quem ganha... Tem sempre razão. Quem ganha tem sempre razão. É do Júnior. É isso. Quem ganha tem Júnior sempre Capacete, razão. Júnior. É isso. Sempre tem Quem razão. ganha tem razão. Ele ganhou o campeonato, então ele pode falar que falou qualquer coisa no vestiário. Mas há fatos que a gente não pode deixar de constatar. Falou, saiu um gol só, Abel, porque aos 37 era para cada 4-1. E quem perde não dorme, né? Mas aí... Quem perde não dorme. O Tiquinho, com certeza o Botafogo não perdeu o título só por causa disso, do pênalti do Tiquinho. Claro. Com certeza não foi isso. Mas eu tenho certeza que o Tiquinho, quando ele deita a cabeça dele no travesseiro, eu acho que Ele lembra desse pensa pênalti. Futebol momento. Porque ali eu acho que a história seria outra. Porque 9 pontos naquela altura, acho que não ia... Então, assim, ele deve se cobrar. Mas não foi culpa dele, obviamente, que o Botafogo perdeu o título, porque além desse jogo teve muitas e outras oportunidades. A gente fala assim, esse jogo, se o Grêmio ganha do Corinthians, podia ser campeão. Se o Atlético ganha... Agora, do Botafogo tem 8 jogos que eles estavam ganhando e tomavam gol no final. 3-1, toma virada. E que o palmeirense não pensa que a gente está tirando o mérito do título. Exatamente. Não, alguém ia ganhar, já que o Botafogo ganhar. Aí o Palmeiras, sim, tem toda a competência de ter ganho. Claro, lógico, só sim, falou. O explicando. Bragantino teve chance de assumir o campeonato, não assumiu. O Palmeiras, quando teve a chance, assumiu. Por isso que eu concordo com o Abel, que aquele jogo do Fortaleza... Não, foi aquele empate lá. Agora, mérito do Palmeiras e mérito, sim, do Abel, do jeito que ele conduz, coloca foco, resiliência dos caras. Ele falava uma coisa para fora, o Botafogo já é campeão, lá dentro ele devia estar falando, vamos fazer o nosso, mas vamos fazer o nosso. Porque, Mauro, o Dani tem uma coisa, o Zinho pode falar isso muito bem, que acontece que uma coisa é você estar perdendo 3-0 e o treinador olhar e falar assim, vamos virar. E o atleta acreditar. E um treinador, assim, do Abel, você vê que os jogadores acreditam. Essa é a grande diferença. Não é chegar ali e falar, nós vamos virar, nós temos condições. Os caras acreditam porque ele também mostra como, diz porquê, como nós vamos ganhar. E não ganhou um título, né? Não é por acaso. Então foram vários. Então, assim, né, Zinho? É diferente quando o cara te olha e fala assim, esse está falando vai virar, mas eu tô vendo nele mesmo que ele não está confiante. Isso acontece. No Abel você vê aquela firmeza e aí os seus jogadores vão lá e correspondem. 9 títulos de Djalminha em 3 anos. Muito mérito, Abel. É isso, Zinho? Tem isso? Que o pessoal compra, hein, Tetra? Não, o Djalminha me deixou na cara do gol, como sempre. O que acontece? É só você pegar o Filipão, é ótimo treinador? O Tite é ótimo treinador? Eu estou falando os elencos que são comparativos com o Palmeiras, porque o Grêmio, o Renato Gaúcho também é ótimo treinador, e eu não estou colocando, porque eu acho o elenco do Grêmio, para mim é um título, o Grêmio está sendo vice-campeão brasileiro. Eu não acreditava, adoro o Grêmio, joguei lá e tudo, estou falando elenco por elenco, não imaginava falar hoje aqui que
O vice-campeão brasileiro foi o Grêmio. Sim. Mérito total para o Renato, Luiz Soares, jogadores de dedicação e tudo. O que eu quero dizer que o Djalminha falou aí é o poder de convencimento do treinador. O Tite tem muito isso, cara. Eu trabalhei com ele, foi meu treinador. O cara é motivacional, o cara entra na mente dos jogadores, eles têm uma gestão de grupo muito boa. O Filipão foi meu treinador, também tem isso, um pouco diferente, né, do Tite. Vai muito naquela coisa da imposição do Filipão, do paizão, mas que dá dura, que dá bronca, que chega, que é disciplinador, mas mexe com a mente. Mas são treinadores que entraram ao longo da competição. O Tite nem se fala, o Tite chegou agora na reta final. Então o Tite, para chegar para esses jogadores agora e já entrar na mente deles num poder, num momento difícil do Flamengo, de ter uma virada. O jogo contra o Atlético. Gente, pô, esse é o jogo do campeonato. É mais difícil, por mais que seja o Tite, por mais que seja o vitorioso, mas ele chegou agora no elenco. Então os próprios jogadores, até assimilar o que ele está falando no momento de dificuldade, é diferente. O Filipão, quando ele estreou, ele ficou nos 10 jogos sem vencer. Né? Foi inacreditável aquela sequência do Filipão. Eu acho que isso que faz o Atlético, teve essa arrancada linda, maravilhosa, mas não chega. O Abel está há 3 anos. O Abel conhece o sono desses caras. Como é que eles dormem, como é que eles chegam, como é que eles trocam bota a meia, como um gosta disso, como a chuteira de um é assado. Ele sabe de tudo desses jogadores, de todos os mínimos detalhes. Então, assim, é muito mais vantajoso para ele conseguir numa reta final, pelo elenco que ele montou, pela força de grupo que ele tem, motivar esses caras e mexer com esses caras para fazerem eles acreditarem até o final que o título era possível. Eu brinquei com o Hendrick lá, né? Eu falei assim, eu tava ansiosa para você entrar. Você não teve um jogo que você olhou e falou assim, pô, esse jogo podia ter entrado? Ele fala, pior que não. Eu confiava no que ele estava fazendo e projetando para mim. Então, é a prova, né, da confiança desse elenco no Abel Ferreira, que foi eleito mais uma vez o melhor treinador da temporada pelo Bola de Prata. Vamos Tomara ouvir o que Abel. os palmeirenses tenham visto essa resposta, porque tem muita gente que acha que ele tinha que ter entrado no jogo da Sul-Americana. Eu tô esperando meus honorários, né? Você foi lá dizer que eu era advogada dele, o Hendrick tá me devendo os honorários. Fala, Abel! Eu já disse isso ontem e vou dizer hoje. A única constante da vida é a incerteza. Tá? 2024, teremos Abel no Palmeiras? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A Marcela Rafael deu, né, a perguntinha que todo mundo queria fazer. Eu acho que sim. Eu vou emendar a parte do palco quando ele receber o prêmio, pra gente já fazer o debate aqui. Deixa eu ouvir só o Abel no palco, que eu já quero saber. Esse é mais aí me interessou. Só quero ouvir outro pedaço do Abel. Nós somos muito egoístas e egocentristas, por isso é que é muito difícil gerir egos no futebol. Mas isto tem a ver com a formação. Nós, quando estamos no sub-12, 13, 14, lutamos com um colega dentro para jogar na equipa, no time. Isto é sempre muito de forma individual. Quando vamos para profissional, a mesma coisa. Quase que nós somos educados para o egocentrismo, para o eu. E eu fiz, nestes últimos anos, as escolhas foram sempre feitas no eu. O que é melhor para mim? O que é melhor para a minha carreira? Nunca foi o que é melhor. Nunca foi o que é melhor para a minha família. Chegou a altura de pensar neles. Cortaram a pergunta do meu presidente na edição ali, mas foi o presidente que fez o homem chorar ali naquele palco. Não, mas a pergunta é assim, eu não fui direto que nem a Marcelo vai ficar no Palmeiras, eu só perguntei se ele ia disputar a bola de prata do ano que vem. No fundo era isso mesmo, né? Mas enfim, todo mundo quer saber isso, desde ontem ele está... Para ela, eu acho que ele foi mais direto ali. Eu sabia dessa coisa da família, né? Sim. Porque na pergunta eu até depois disso, ele começa a responder, eu falo, eu sei que dessa vez não é você que vai decidir, por isso que ele dá essa resposta. Você vai consultar a mulher, a família, aí ele fala isso, que ele sempre decidiu por ele só e tal, e que agora parece que vai isso. Aí depois lá atrás, falei, pô, você deve estar doido de comer um bacalhau. Ele falou, nossa senhora, quero ir para Portugal tomar um monte de vinho. Depois eu penso na vida e tal. Ele está precisando descansar. Justo. Ele está exausto, assim,
porque ele se envolve muito, né? É vitorioso, são 9 títulos, mas é um desgaste, ele já falou isso nas entrevistas e tal. Aí depois eu fiz uma entrevista só para o Instagram, assim, uma pergunta só. Abel, se você pudesse mudar uma coisa no futebol brasileiro, o que seria? Ele falou, posso responder o que estou pensando? Eu falei, claro, os dirigentes. Aí eu falei, opa, os dirigentes. Aí eu até mandei isso para o meu irmão, ele está achando, mas ele está falando da Leila, eu falei, não sei, pode estar pensando na CBF, pode ser dirigentes da CBF, né? E se era isso, né, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto aqui de CBF, de porque calendário e tudo, ele deve ter pensado nisso, pô, esse calendário maluco que esse povo envolve, pode ter sido dirigentes de Eu acho que pode ser até mais profundo, Mauro. Vou te ouvir, tá? Porque aquele mais me interessou, mas eu acho que pode ser mais profundo. Mas tudo depende dos dirigentes. Então, eu acho que pode ser mais profundo no seguinte sentido, assim, os dirigentes brasileiros não conseguem se entender entre eles em prol da melhoria do futebol, sabe? Eu acho que pode ter uma coisa assim de... Se houver uma mudança de mentalidade, você muda o todo. Se houver uma união, e tem a ver com isso que ele falou do do egocentrismo, cada um pensando no seu clube, você muda o todo. Eu acho que pode ser por esse caminho. Mas é mais o quê? Não, porque assim, eu sinceramente, eu estava com muitas dúvidas, né, se o Abel permaneceria ou não, mas eu não tinha visto essa reportagem da Marcela ali, ele parece que vai deu ficar? A entender. A pergunta como essa, acredito, devo ficar no Palmeiras em 2024? Devo ficar. Mas devo ficar, ele poderia falar, não sei, né? Ele falou, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Vamos ouvir de novo, então? Não, acho que sim. Eu acho que agora ele vai Você ficar vai assim. ficar lá? Você vai ficar no Palmeiras? Acho que sim. Foi a resposta mais direta que ele deu. No mais, ele, desde ontem, depois do jogo, é história. Vou pensar com a família, vou fazer isso. Lá no palco, ele chora, se emociona, mas, tipo, eu preciso pensar na família, mas a família, o que a família vai decidir? Não sei. Ali, ele meio que me deixou com mais esperança que ele vai ficar. Eu ainda brinquei, tudo bem, o ano que vem você vem aqui e dirige a seleção, não vai disputar esse prêmio. Quem sabe, não sei agora, gente. Não sei se Ancelotti vem, se Diniz fica. Leva ele para a seleção, fica por aqui. Vou fazer o seguinte, eu quero ouvir o Zinho, a percepção do meu tetra. Vou colocar de novo o Zinho para você prestar muita atenção na resposta rápida e direta, e aí vou te ouvir na sequência. Eu já disse isso ontem e vou dizer hoje. A única constante da vida é a incerteza. Tá? 2024, teremos Abel no Palmeiras? Eu acho que sim. É isso, Zinho, eu acho que sim. Olha só, a Marcela Rafael e o Mauro Naves, parabéns, lindos, maravilhosos, fizeram perguntas espetaculares e que, claro, deve estar viralizando, mas acabou que eu fiquei confuso agora. Quando ele responde para a Marcela, eu falei, opa, realmente, foi a primeira vez que eu acho que sim. Mas aí depois ele vai para o Mauro Naves e fala, eu sempre decidi com o eu. Se emocionou e eu sou emotivo, né? Vi ele chorando. Ainda bem que eu não estava lá, que senão eu ia chorar com ele. Eu não posso ver ninguém chorando. E ele fala, agora eu não vou decidir com o eu. Eu vou decidir o melhor para minha família. O Zinho tem que ver qual que entrevista então, foi primeiro. Eu penso assim... A da Marcela. Mas o que eu estou pensando é o seguinte, o decidir para a família, eu vou pensar o que eu fazia, né? Como a gente viveu isso, que ele está vivendo, sim. Eu tenho que me remeter ao que eu vivi. Cada um tenha o seu momento, não estou querendo comparações. Mas vamos dizer, quando eu falava assim, eu vou pensar agora na minha família, eu pensava a parte financeira, porque família, você pensa na parte financeira de garantir o futuro do seu neto, bisneto, se ele for para lá para o Catar, né? Essa proposta é para garantir o futuro de gerações da família dele. Mas a parte financeira é uma coisa que pesa, quando você fala que vai decidir pela sua família. O bem-estar de você estar mais próximo da família, aonde você fica mais com a sua família? Vai ser sendo treinador do Palmeiras ou lá no Catar? Eu vou ter mais tempo com a minha família em casa para viver mais o ambiente familiar. Então era assim que a gente decidia. Mas aí tem um outro lado, hein, Zinho? Assim, a vida de uma mulher no Catar, ela é bem pior do que a vida de uma mulher no Brasil, né? Por uma questão de país. Não. Não é dentro daquela bolha. Eu estive lá. Você também esteve. Eu tenho amigos que estão morando lá.
Então, o Catar ainda tem uma liberdade maior para as mulheres estrangeiras, no caso. Assim, como você falou, numa bolha, o que seria no condomínio que está vivendo. Mas assim, a gente viu que as mulheres se vestem da maneira que quer, não tem uma restrição para as mulheres estrangeiras. Enfim, é claro que o Brasil é muito mais, tem muito mais liberdade, mas a insegurança também é muito maior. O nosso país, a violência no nosso país é muito maior. Então, pensando em família, a educação, porque os filhos vão estudar em colégio estrangeiro, né, vão estar num condomínio mais seguro. Eu tô indo pelo que ele falou, eu tô torcendo que ele fique. Eu quero mais que ele fique no Brasil. Mas eu fiquei na dúvida com a resposta que ele deu para Marcelo e com a resposta que ele deu pro Mauro Naves. E esse... E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O Palmeiras chegou ao seu 12º título brasileiro na história, o segundo desde a chegada de Abel Ferreira no fim de 2020. E com isso, o treinador se aproximou de Oswaldo Brandão na lista dos mais vitoriosos na história do clube. No total, são 9 troféus com o maior campeão nacional. Enquanto isso, o histórico treinador das academias que lidera o ranking conta com 10 taças no currículo. Logo atrás estão outros nomes históricos, como Luxemburgo com 8 e Felipão com 6. O título brasileiro de 2023 é um dos principais da trajetória de Abel no clube. Isso porque o time teve de tirar uma desvantagem de 14 pontos para o Botafogo, que liderou a competição ao longo de 30 rodadas, e superar o desgaste emocional causado pela eliminação na Libertadores para o Boca Juniors. A retomada palestrina passou por mudanças realizadas pelo comandante a partir da 28ª rodada, quando o Palmeiras venceu o Coritiba no Couto Pereira. Para este jogo, o 11 inicial contou com uma importante alteração, a utilização de 3 zagueiros. Desde então, essa nova formação, que já havia sido utilizada em outros momentos da passagem de Abel Ferreira, se tornou padrão. E o Endrick também ganhou espaço no ataque e se tornou o grande nome da campanha campeã nacional. Assim como uma nova formação, o Palmeiras passou a contar com um novo psicológico. Após a eliminação da Libertadores, o time demorou para se reencontrar, mas conseguiu retomar o bom futebol com resultados imponentes e importantes, como diante do São Paulo, quando goleou por 5-0. Então é isso, família, muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!